Olá, estamos ao vivo em mais um dia do Desafio A Semente, o desafio que vai fazer você florescer para a nutrição materna e infantil. Hoje teremos mais uma convidada que vai contar aqui pra gente o que ela tem feito para florescer na nutrição materna e infantil. A gente já teve a Arce no primeiro dia, ontem veio a Keila. Gente, assim, eu anotei um monte de coisa para eu mesma aplicar depois com o que elas disseram. E hoje nós vamos ter por aqui uma convidada, tô vendo que ela já chegou, já vou te chamar, tá bom? A única coisa que antes quero dar um recadinho para quem ainda não assistiu, gente, aula 1 e 2 da semana NutriKids está no ar, então aproveitem, vejam essas aulas, porque essas aulas ficam no ar por tempo limitado. No domingo, às 23h59, essas aulas saem do ar, tá bom? Então, lembre-se de não deixar para depois, porque eu sei que depois, na hora que ela sai, fica todo mundo, Carol, deixa eu ver de novo, e eu não tenho como liberar. E aqui, durante esses dias, até esse domingo, a gente vai tendo o desafio A Semente. Durante essa semana, eu tô recebendo convidadas, e eu já vou colocar aqui a nossa convidada do dia. Temos convidada internacional hoje. Deixa eu ver se a Ana vai conectar aqui. Aí, conectou. Olá, Ana, como é que está? Tudo bem? Olá, tudo bem? Eu estou bem, e você? Como que estão as coisas por aí? Bem, só Covid, não é? É só isto que nos passa na vida a todos neste momento. É como é, né? Não tem. Falo, na hora que não dá para fugir, a gente toca a vida do jeito que tá. Exatamente, exatamente. Lidar com o que temos. Exato. Gente, a Ana é minha aluna da formação em coaching nutricional infantil da turma 4, né? Já tive aí alguns contatos com ela, também fez programa Brincar e de Comer. E aí eu convidei a Ana porque tem algo assim nela que me chama muito a atenção. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer umas chamadas entre só nós duas e ela já me veio cheia de atividades colocadas em ação. E aí, aqui, Ana, o meu papel, você vai ver durante a live, eu vou querer que você conte muito sobre a sua vivência, sobre a sua carreira e tudo mais. E o meu papel vai ser pescar insights e elementos para ajudar essas nutris que estão nos acompanhando também, florescerem na nutrição materna e infantil. E algo que tem semelhante em todo mundo que está vindo é a ação. Elas vão e colocam em prática. Então, vocês vão perceber aí durante a fala da Ana tudo que ela tem feito, como tem sido. Por favor, se apresente, conte um pouquinho mais de você, de onde você é, com que você trabalha atualmente. Ok. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Ana e eu sou lá do outro lado do oceano, não é? E sou aqui de uma cidade pequenita no norte de Portugal. E, portanto, sou formada em nutrição desde 2014 e fiz um mestrado em 2016. E pelo caminho já tive algumas experiências em termos de estágios curriculares com nutrição infantil. E já me apaixonei muito por este mundo. É. E, gente, acho que você até postou, foi hoje, que eu vi nos seus stories, que alguém perguntou se você tinha pós-graduação. E aí eu vi ali que você respondeu dos cursos, né, que você já fez, onde você já passou. E eu vejo algo de semelhança com um pouquinho dos insights que eu trouxe nos outros dias, sabe, Ana? Do terreno não encharcado. Você está sempre buscando conhecimento, certo? Mas também aplicando. Conta um pouco disso. Como que você encara essa parte do conhecer novas metodologias, de saber mais sobre nutrição infantil, sobre carreira? Como que é isso aí na cabeça da Ana? Vamos tentar desvendar para a gente aproveitar você aqui. Então, se calhar começamos já por trás e falamos já sobre uma coisa que também já falamos as duas, que é, de facto, o que é que me trouxe à nutrição e que caminho é que eu fiz por aqui. Portanto, eu fui uma criança com excesso de peso e, portanto, nutricionistas, médicos, endocrinologistas fizeram parte da minha vida desde uma parte bem cedo. E depois de pensar um bocadinho sobre este processo todo e depois de começar a entrar, não é, na fase adulta e perceber aquilo que foi feito, pensei, meu Deus, se eu vou entrar na nutrição, e tenho que entrar na nutrição porque tenho de fazer a diferença, tem de ser diferente de tudo aquilo que foi feito comigo, não é? Porque aquilo que foi feito nesse momento era basicamente pegar no protocolo do adulto e aplicar numa criança, que não tem absolutamente nada a ver, não é? E então, o que eu decidi desde o início e depois com as experiências que fui tendo em termos de estágios curriculares e de estágio à ordem, foi que não dá para fazer chapa 5, não dá para fazer o mesmo, temos mesmo que fazer aqui a diferença e a consulta tem de ser também um momento divertido e um momento que a criança consiga aproveitar em vez de ser aquele terror de ai meu Deus, no dia X tenho consulta com o nutricionista e não quero nada. Muito isso.
Isso me chama a atenção, eu vou te interrompendo, tá? E Vontade, a gente vontade. vai retomando os pontos. Isso me chama a atenção, sabe? Cada uma tem um motivo que leve, que fomenta aí fazer nutrição. E cada uma sabe de si, mas eu acho tão lindo quando a gente tem essa relação com algo que eu já passei ou que eu vi acontecer durante a minha própria vida e eu decido fazer diferente. Ou então eu decido fazer igual. Já vi também nutris que se tornaram nutris porque passaram em nutris que foram muito boas para elas. E esse olhar de, nossa, fizeram comigo dessa maneira e eu quero fazer diferente, mostra muito para mim, tá? Assim, na hora que eu olho para o profissional e falo, que sacada eu tiro disso? Inovação e empatia. Então, eu queria que me olhassem de outra forma e eu vou olhar, então, para essa criança de outra forma. E eu não vou aceitar que essa é a forma de se fazer, que essa é a caixinha. Eu não me enquadro nessa caixinha, eu não cabo dela, mais ou menos assim. Então, eu percebo que o profissional, que ele também vem com esse sucesso, ele tem muito da empatia e ele tem muito de olhar e falar, será que é só isso que existe? É só esse protocolo? Não, pera lá, vamos olhar, vamos expandir o olhar, vamos procurar além. Mas vamos lá, e continuando. Aí você passou por essa fase na infância e foi parar na nutrição. E agora até me estava a lembrar de um post que me lembro de partilhar da sua página há uns tempos, que tinha a ver com ninguém pediu para ter excesso de peso, não é? Ninguém pediu para ter obesidade. E é muito esta parte, não é? Mesmo daquilo que eu me lembro de ter em aulas, era quase a culpabilização, independentemente do que fosse, não é? Aquela pessoa tem um colesterol elevado porque merece, não é? Porque fez para isso. Aquela pessoa tem excesso de peso porque fez exatamente as atitudes neste sentido, não é? E nós temos de passar antes o que é que realmente aconteceu para aquela pessoa ser assim. Ninguém quer ter problemas de saúde. Ninguém, não é? Sim. Então temos mesmo que conseguir ter algum tipo de empatia com aquilo que se passa na vida da pessoa, porque todas as pessoas têm algum tipo de problema diferente que as possa levar exatamente aí. Mas no fundo, depois refletindo um bocadinho sobre a questão dos cursos, eu sou assim uma apaixonada por aprender e estudar e ler e ai meu Deus, adoro estas coisas todas. E estou sempre a pensar no que é que posso aprender a seguir e que curso é que posso fazer mais e que coisas é que são importantes aqui. Mas muito esta parte de, no início da minha carreira, eu fazer os cursos, mas não aplicar, não é? Sabia esta informação toda e toca a beber mais informação, mas não aplicava. E isso não fazia transformação em termos de consulta, não é? E o coaching veio-me trazer muito esta parte de aprendi, tenho que pôr em prática. Se não puser em prática, só eu e o meu cérebro é que vão saber deste assunto, não é? Não estou a ajudar ninguém. Eu não sabia que isso tinha acontecido com o coaching, porque quando a gente teve aquele primeiro encontro, eu falei assim, não, ela já deveria ter sido assim, não, mais um pontinho. Entendi, já vinha melhorando e aí teve um gás ali. Uou, não, para. Porque eu sempre fui aquela pessoa que tinha tipo 50 ideias diferentes. Ai meu Deus, tenho que preparar não sei quantos materiais para a consulta, mas depois queria preparar todos e não preparava nada, não é? Tinha algumas coisas que já estavam feitas, algum material que eu ia fazendo, mas nunca conseguia fazer aquilo tudo que queria. E ficava frustrada também com essa sensação de, ai meu Deus, eu não estou a fazer nada. E na realidade até estava a fazer algumas coisas, mas não me dava esse valor também. E o que o coaching me veio trazer foi muito esta questão de eu aprendo, eu passo para a prática, eu ajudo as crianças, eu ajudo as famílias, eu ajudo todos os meus pacientes da forma que quero. E depois posso então preparar novos materiais e posso ter novos insights com isto, mas ainda numa das lives destes dias que eu estive a ver também, ouvi precisamente sobre esta questão de fazermos com aquilo que temos neste momento, não é? E os planos para a frente vão ser feitos para a frente e temos tempo para os fazer para a frente. Exato. Eu queria que você contasse um pouquinho, Ana. Hoje você está trabalhando com crianças, mas logo que saiu da faculdade, foi assim também? Começou já trabalhando com crianças, não começou? Conta essa jornada de formada até a Ana de agora, lá no consultório, que está atendendo a criançada, que tem... Você está com a cozinha também no não tá? Exatamente. Conte tudo isso, como foi? Voltar a 2014. Acabar a licenciatura e eu entrei logo nesse ano no mestrado em nutrição clínica e durante esse tempo tive a oportunidade e precisamente por um post no Instagram fui chamada a atenção sobre um clube que existia que ligava precisamente a questão dos cães e eu sou uma apaixonada por animais
com a situação das crianças com excesso de peso e obesidade. Ou seja, o cão ia ser ali o veículo da atividade física para estas crianças. E eu achei incrível a ideia. E mandei logo um e-mail. Eu também, agora que você falou, me veio umas ideias aqui, viu? Eu disse, por favor, deixem-me ir voluntária, qualquer coisa, quero ajudar, quero fazer também. E depois da primeira entrevista, a coordenadora disse-me, olha, não queres ficar cá para fazer o estágio à ordem, uma vez que ainda tens que o fazer? Vamos então fazer aqui o estágio de acesso à ordem profissional. E pronto, comecei logo aqueles primeiros 6 meses de trabalho com crianças e vimos centenas de crianças diferentes, fizemos imensas avaliações, tive muito contacto com situações diferentes. E foi logo nesse primeiro momento que, ao ver a forma como a minha orientadora trabalhava e a forma como eu estava habituada a fazer planos daquilo que me tinha sido transmitido para trás, achei super interessante o facto dela fazer desafios. Tipo, a semana do desafio dos refrigerantes, a semana do desafio da fruta, a semana do desafio da sopa, por exemplo. E achei, lá, há aqui qualquer coisa diferente que nós podemos também fazer. Porque já fazíamos aquela educação alimentar em escolas, mas nunca neste contexto de 1 para 1, não é? A educação alimentar para a criança. Portanto, depois, entretanto, terminei o meu estágio, comecei a trabalhei sobretudo com adultos durante ali o primeiro ano e meio, se calhar, mas sempre tendo, e sempre que alguém me dizia, consulta de nutrição pediátrica, atendo, sim, por favor. É hora que vem! Bem o que eu quero. E no fundo, foi então aí que começamos a trabalhar um bocadinho nessa parte. Em 2018 surgiu a possibilidade de abrir o meu próprio consultório, a minha clínica. Então, pause aí, ó. Sim. Prestem atenção, 2014 a 2018 para a abertura do consultório. E nesse meio do caminho você não ficou parada, certo? Tava sempre, né? Exatamente, ó. Pronto, me respondeu o insight. Ficou parada? Nunca. Pronto, nunca. A gente... Nutricionista que eu percebo que está sempre em crescimento, sempre em desenvolvimento, que floresce mais rápido, não para nunca mesmo. Aquele negócio de se sentir, né, de mãos atadas. Ela falou, sou uma estudiosa constante. Já tô pensando qual que é o próximo e qual é o próximo. Mas não tô parada nunca. Então, percebam que esse movimento, ele é necessário também, né? E para chegar, né, no consultório, às vezes demora algum tempo. Tem gente que consegue em menos, tem gente que não, mas o ponto é, seja no consultório próprio ou não, a gente consegue sempre traçar um caminho de ajuda. Mas bora lá, chegamos em 2018 no seu consultório. Então, chegamos lá está, em 2018 está o meu consultório. Obviamente foi a primeira vez que eu pude colocar tudo exatamente como queria, ter todos os materiais próximos de mim, e isto já me fez inovar ainda mais em consulta. Ter todos os materiais que eu precisava, não é? Não ter de transportar para não sei quantas clínicas onde estava antes, vai ajudando muito a criar uma consulta ainda mais personalizada e com tudo aquilo que eu preciso naquele momento. E isto acho que me fez dar o salto também nessa altura. Entretanto, com uma sala vaga que tínhamos na clínica, andamos ali a remoer um bocadinho a situação, mas eu tenho também uma paixão muito grande pela cozinha e, portanto, o cozinhar e o poder ensinar era algo que eu queria muito fazer. E então decidimos investir e criar ali a cozinha. E o ano passado começamos então com os primeiros workshops, portanto, as oficinas culinárias, não é? E foi o ano inteiro de oficinas e a última oficina que fiz foi em fevereiro deste ano. E, entretanto, pum, pandemia. Sim, com a cozinha lá, sem poder aglomerar todo mundo. Exatamente isso, não é? Porque, no fundo, também eram momentos de muita partilha. E, embora estas primeiras oficinas tenham sido muito dedicadas a adultos, e neste caso a adultas, porque foram quase todos com mulheres, tivemos várias vezes crianças junto, que as mães pediram para trazer também, e começar logo a vê-las a interagir. Pensei, bem, ok, não, tenho que fazer oficinas dedicadas às crianças. E pum, veio a pandemia. E cá estamos, né? Isso é muito engraçado, eu falo assim, às vezes como... A gente tinha alguns planos, porque eu acho que a gente se encontrou antes da pandemia no online, não foi? Sim, exatamente. E eu lembro que a gente fez todo esse planejamento, que você falou, Carol, eu quero começar a fazer as oficinas com as crianças agora, só com elas, não quero elas misturadas. Vamos planejar isso daqui. E a gente fez todo um planejamento, mas
às vezes o plano ele sai fora do caminho. E aí, uma coisa que eu percebo também nos profissionais, sabe, de sucesso é a resiliência. Porque eu não te vi reclamando e falando assim, ah, meu Deus, porque o mundo é horrível, porque, nossa, eu não vou poder pôr os meus planos em prática, né? Eu não vi isso enquanto aluna ali de você. Não, é a situação que temos, o que é que a gente pode fazer a partir disso? E aí você foi fazer atendimentos online, certo? Estava fazendo os atendimentos online? Exatamente. E portanto, lá está. Eu já fazia alguns atendimentos online, sobretudo com adultos, e outra coisa que nós falamos sempre muito é que, no fundo, o meu contexto, e se eu tivesse que colocar aqui um nicho ou uma especialidade que ainda não existe, seria a nutrição familiar, porque é aquilo que eu mais trabalho e é aquilo que eu gosto também de fazer, de mudar ali um bocadinho o contexto familiar inteiro, não é? Porque se os pais da criança não mudam e não dão o exemplo, isto é difícil. Se as crianças não estão a mudar, as mães dizem, ah, mas eu tenho que ter o pacote de bolachas porque a minha filha gosta muito destas bolachas lá em casa. E ao mudarmos o contexto inteiro, tudo fica mais fácil para todos, não é? Então acho sempre muito interessante este contexto global. Mas então, estava eu a dizer, já fazia muito com adultos e sobretudo quando eram adultos de outras cidades e de zonas mais longe, por exemplo, mas começaram também os primeiros com crianças e foi assim um ponto muito interessante, precisamente por algo que eu falava hoje nos stories também, porque deu para termos um contexto diferente. Ok, está a mãe, o pai e o filho em casa porque estão todos em teletrabalho e em telescola e consigo estar com todos ao mesmo tempo. E depois consigo escolher momentos em para estar só com um ou com outro. E os miúdos pegam no telefone e levam o telefone até ao frigorífico para mostrarem exatamente as compras que fizeram com os pais e o que têm lá em casa. E então comecei a perceber que existe toda uma outra dinâmica e se calhar aquilo que para mim antes era uma consulta online mudou totalmente. E pensei, é lá, não. E eu consigo fazer exatamente o trabalho que eu preciso aqui também. Não é por ser uma pandemia e estarmos obrigados a fazê-lo desta forma que as coisas têm de correr mal. Não, até podem correr muito melhor porque há outras coisas que nós podemos ver na consulta online que não íamos ver no presencial. Exato. Eu lembro, uns tempos atrás, tenho uns grupos que eu participo e tudo mais, e estavam falando, né, dessa questão do online e do presencial. Porque aí estavam, o que é melhor, o que é pior, quando puder voltar, o que é que você vai fazer? E aí a grande discussão era, não é que é melhor ou pior, é diferente. São duas coisas diferentes. Para quem já experimentou os dois sabe, né? Os dois são diferentes e a gente tem ganhos nos dois. E seja como for, a gente vai conduzir sempre pensando ali pelo paciente. Então, uma coisa que eu tiro aqui, né, dessa sua fala de insight é, ok, eu não vou ficar chorando as pitangas, não sei se existe essa colocação por aí, mas não vou ficar me lamentando. Estas dos cursos já apanhei essa expressão imensa. Agora já aprendeu, né? Eu não vou ficar me lamentando aqui por algo que eu não tenho controle, porque tem coisas que a gente tem controle e tem outras que não. Aquilo que eu tenho controle, aquilo que eu decido estudar, aquilo que eu decido fazer, aquilo que eu decido falar, as ações que eu vou planejar que eu tenho controle, eu vou lá e faço. Agora, aquilo que eu não tenho controle, eu só aceito e replanejo. Existem, né? Eu acho que eu vejo isso nos profissionais também que conseguem se destacar mais. E aí, você falou de uma coisa que eu quero que você conte um pouquinho mais. E que é semelhante a algumas outras alunas também, mesmo aqui no Brasil. O que a gente tem? Às vezes, alunas que faziam um atendimento de adultos, gostam de atender adultos, brilha muito mais o olho pela criança, mas não é que ela desgosta do adulto. E quando ela começa a atender a criança, ela percebe que ela continua atendendo os adultos, né? O pai, a mãe. Quando às vezes ela deixa de atender esses daqui, só atende a criança, ela fala, não, tem alguma coisa que não está encaixando para mim. E a gente parte para o conhecido atendimento familiar, que é colocar todo mundo junto, todo mundo em contexto. Eu queria que você contasse um pouco dessa sua experiência de quando você lida tanto com os pais quanto com a criança e o que você vê de diferente por aí, de trazer o coaching nutricional infantil para lidar com todos esses, eu falo assim, com todos os jogadores do time, né? Mãe, pai e criança. Exatamente, eu acho que a expressão é exatamente essa, é pegar na equipa inteira, não é? E conseguirmos trabalhar com todos ao mesmo tempo. Na verdade, aquilo que o coaching me vai trazendo para a família inteira é conseguirmos de alguma forma medir exatamente o impacto daquilo que estamos a fazer e ao mesmo tempo medirmos exatamente aquilo que é preciso fazer e termos uma noção real daquilo que é preciso fazer, não é?
quantas pessoas não chegam à consulta e dizem isto é perfeitamente normal, todos nós pensamos nisto. Eu sei exatamente aquilo que eu tenho que fazer, eu sei exatamente aquilo que o meu filho tem que fazer. Ok, perfeito. Conhecimentos existem. E depois as habilidades e as atitudes para conseguir ultrapassar esta parte. É exatamente aquilo que falta, mas que muitas vezes, se só pensarmos na situação de, ok, tenho de criar um plano alimentar para o pai, para o filho e para a mãe, tudo bem. Eles até nos dizem que consigo cumprir o plano a 70%, 80%, 90%. Tudo bem. E o que é que está atrás que me leva a não conseguir cumprir a restante percentagem? Isto é algo que nós não descobrimos e não aprendemos a descobrir quando saímos da faculdade, não é? É ok, cumpriu, não cumpriu, vamos mudar o que não está cumprido e está feito. É aquele negócio, tá comendo isso, deixa, não tá comendo, vamos trocar. Exatamente. Aqui, perfeito, não gosto deste lanche, não faz mal. Nós mudamos para outra coisa qualquer. E Nutri que quebre a cabeça atrás de receita. E de fazer os cálculos, né? Exatamente. E depois, aquilo que acontecia, se calhar na consulta seguinte, era chegar lá e dizer, ainda não consigo fazer o lanche. E quando nós vamos perceber, e com o coaching, obviamente, existe toda esta tendência de perceber aquilo que está atrás, e isto que é sempre muito importante, conseguimos efetivamente perceber que se calhar aquela criança não conseguia fazer o lanche, porque independentemente do lanche que nós levássemos, alguém na escolinha ia gozar com aquela situação e ia dizer que não era nada de muito interessante e ia brincar com esta situação e a criança tinha vergonha, por exemplo, não é? Se nós nunca Exatamente. Se nós nunca chegássemos a este ponto anterior, nunca íamos conseguir perceber que aquela criança naquele momento não ia funcionar com lanche nenhum. Íamos andar todas as consultas a mudar o lanche, não é? E se fizéssemos X? Parece-me bem. Depois não fazer nada. Exatamente. Nossa, você me lembrou de um caso, eu lembro de uma menininha, acho que até, eu não tenho certeza, é uma das crianças que aparecem nas filmagens do coaching, porque eu tenho os atendimentos que aplicando a ferramenta, mas eu não lembro se esse atendimento em si ficou gravado ou não. Mas a gente tinha esse problema com o lanche, e aí, gente, olha a simplicidade, porque ela não comia fruta no lanche. E nas perguntas poderosas e tudo mais, né, na conversa, aquele negócio de escuta ativa, qual que era a questão de não comer fruta? Não é que ela não gostava de fruta, mas é que tem um tempo de recreio, de intervalo reduzido, e aí, nesse tempo reduzido, eu quero brincar. E a minha mãe me manda 12 morangos, 20 pedacinhos de uva, não dá tempo de eu comer isso. Se você me mandasse uma banana, eu comia rapidinho e pronto, acabou. E tudo bem, vamos pensar então, quais são os lanches rápidos? O que você consegue comer mais rápido, então, de fruta? Quais são? Banana pra mim tá ótimo. Ok, que seja banana todos os dias no lanche da escola. E nos outros horários vai comer outras frutas. Então, é ir mais a fundo. E aí vem, de novo, essa questão do profissional. Se você tirar meu áudio, se ficar muito ruim pra vocês, me avisem. Tá? Que eu precisei botar o carregador. Eu tenho medo do negócio explodir na minha cabeça. E aí, o que acontece? Quando a gente vai mais a fundo, eu percebo que isso é característica do profissional de sucesso, é quando ele não pega a situação e fala assim, é isso mesmo, vamos tentar uma outra coisa. Não tá dando certo? Deixa eu entender. Qual é o ponto? E ele faz isso pra carreira também. Opa, não tô deslanchando aqui, qual é o ponto? Deixa eu ver, porque se tem pessoas que conseguiram, a gente até falou, né? Tem flores que já floriram, então como é que eu faço para florir também? Para lá, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, cadê o ponto cego? E procura por esse ponto cego, tanto no atendimento, levando mais sucesso, quanto na própria carreira, né? Isso eu percebo que, assim, é bem comum a todo mundo que eu vejo tendo mais depressa esse sucesso. E é aquilo que falou que é extremamente importante, é a questão da escuta ativa, não é? Nas consultas, com as famílias, conseguir ouvir a entrelinha que está ali exatamente naquele tipo de conversa e na nossa própria vida pessoal, ok? Estou sem tempo para fazer nada. E continuava sem tempo para fazer nada porque estava a tentar fazer coisas demais ao mesmo tempo. Por exemplo, exatamente na minha situação pessoal. E depois, além da escuta ativa na questão da carreira e na questão dos pacientes, muito esta questão de, com o coach, tentar não ser a professora ali, não é? Porque a coisa mais simples de fazer, e acho que é sim, o primeiro instinto de todas as nutricionistas é alguém dizer, eu não gosto de não sei o quê. Não faz mal, eu tenho aqui uma lista de soluções daquilo que pode fazer. Está aqui, soluções. Exatamente, está aqui tudo.
eu resolvo. Mas na realidade, aquelas soluções não são adaptadas nem são adequadas à realidade daquela pessoa. São as soluções que para mim funcionariam em relação àquilo, não é? E o coach traz-nos muito esta questão. A pessoa com certeza já terá aqui uma noção e aquilo que eu cada vez mais vejo é eu faço uma pergunta na consulta e a pessoa dá-me logo uma lista de soluções e depois em conjunto vamos percebendo qual é a mais interessante. Versus aquilo que acontecia antes, que era precisamente o que eu estava a dizer. A pessoa dizia-me qualquer coisa, eu, não, eu tenho aqui toda a lista de soluções para A fazer. gente, a gente se coloca nesse papel, né? Às vezes eu falo, quando as alunas entram e elas começam a entender mais o que que é o coaching nutricional infantil, eu falo assim, gente, às vezes essa situação, essa frustração que vocês sentem de ficar dando solução, 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 e eles não conseguem pôr em prática, é porque você está se pondo nessa situação. Você só fica oferecendo a solução, mas você não deu nem tempo para ver quais são os caminhos Exatamente. que a criança, que o pai, que a mãe acham que são melhores. Então, Exatamente. isso também, né, fazendo aí um paralelo à nossa carreira, é importante da gente pensar e refletir onde é que pega, sabe? Eu falo que, assim, é claro, a gente pode ter pessoas que nos assessoram, que fazem mentoria, consultoria, mas aquele olhar único para você, para falar por que que hoje eu ainda não tô onde eu gostaria de estar? O que que tá faltando para mim? Que habilidade, que atitude, né? O que que é que eu preciso fazer para conseguir o que eu desejo? Então, às Exatamente. vezes é um conhecimento, às vezes é uma ação. Não sei o que é para você, mas olhe com carinho para isso. Quem vai crescendo na carreira também, eu percebo que tem esse olhar cuidadoso de saber o que se quer fazer, de planejar o que se quer fazer, né? Então, É isso. sabe o que eu queria que Exatamente. você contasse também um pouquinho para gente? Como que foi tua experiência com crianças? Porque aqui rolam umas dúvidas. De tipo, as crianças respondem? Elas se comunicam mesmo? Como que é a tua experiência aí? Eu noto, e claro que noto, uma Ana, a Ana de 2014, vamos voltar aos anos, a Ana de Uhum. 2014 versus a Ana de 2020. Duas pessoas totalmente diferentes. A Ana que entrava em pânico quando a criança não respondia no primeiro minuto. Ai meu Deus, tenho que lhe dar uma solução já, não é? Versus a Ana que Não consegue responde. exatamente. Ou mesmo quando acontecia de eu fazer uma pergunta à criança e os pais tentarem responder logo. E eu deixar isto acontecer, Uhum. não é? Versus a Ana, neste momento, que está mais focada em perceber exatamente e deixar ter tempo para raciocinar. Nem sempre nós temos a resposta para uma pergunta exatamente naquele momento. Por exemplo, uma ferramenta que leva sempre algum tempo a perceber é a ferramenta do pé na estrada. Eu adoro a ferramenta do pé na estrada porque acho que é muito interessante a posição do futuro e do passado. Mas Uhum. colocar-nos no futuro vai demorar algum tempo e a criança não vai responder instintivamente àquilo que está a acontecer. Aquilo que Uhum. acontece é que nós percebemos que já não tem que entrar em pânico, não é? É normal que a criança não me responda naquele preciso momento. Está tudo bem, ela está a pensar. Eu posso dar-lhe aqui mais algumas questões bastante interessantes e aplicando as nossas perguntas poderosas, no sentido precisamente de a ajudar a chegar lá, mas ela tem tempo para chegar lá, não é assim? Isso do tempo, né? Da gente dar tempo, sabe? Tempo para criança, tempo para mudança da família, para eles conseguirem se encaixarem. Eu não sei se você já percebeu isso com alguma família que talvez já tenha finalizado o acompanhamento, se já passou, mas por aqui já teve caso de ter coisas que nós conversamos durante o atendimento e eles mudaram vários hábitos, conquistaram muito durante o atendimento, assim, quando estava rolando. Mas tem alguns pontinhos que vêm, sabe, como fruto só depois que passa um mês, que já não tá mais em acompanhamento. Carol, você não sabe, lembra aquele pontinho que era o pé de Aquiles, que a gente não tava conseguindo incluir salada à noite? Você não sabe, agora a gente tá conseguindo fazer, eu consegui descobrir aqui uma forma de incluir. E, gente, às vezes precisa desse tempo. E esse tempo de ouvir a família, de deixar a engrenagem, né, que eu falo, a engrenagem funcionar, é tão importante, tão importante. E É eu percebo mesmo. abrir espaço para isso traz mais sucesso também, porque eles têm mais resultado, né? Exatamente isso. E é que nós temos sempre que pensar nisto. A alimentação, a nutrição são coisas que nós vamos fazer todos os dias neste momento, mas que vão ficar para o resto da vida. É aquilo que eu, pelo menos, pretendo com os meus pacientes, é ensiná-los agora para eles saberem para o resto da vida, não é? E eu digo sempre, ok, se calhar os teus pais só estão a aprender neste momento, mas tu tens agora 30 anos à frente deles para aprender.
Daqui a 30 anos, imagina a quantidade de conhecimento que tu não vais ter em relação a esta questão. E, portanto, há um trabalho a ser feito ao longo do tempo. Nós estamos sempre todos muito ansiosos por resultados, mas também esta capacidade que nos traz o coach de conseguirmos perceber coisas que são também resultados, que não só o mais fácil, não é? O peso, a água, não sei o que, não sei o que mais. Há muitas outras coisas que são resultados também que são muito importantes e que agora é mais fácil conseguir percebê-los eu e conseguir mostrar à família que isto também é um resultado importante. Com certeza. E isso me tira de insight a visão, eu falo que assim, não é positivista no sentido de, tá tudo bem, tudo é maravilhoso. Não é nesse sentido, mas é da gente saber olhar racionalmente a situação e perceber o que é que teve de conquista aqui. E saber olhar para si também e ver isso, né? O que é que eu já conquistei? Tudo bem, eu quero mais? Eu quero, sempre quero mais. Estou viva e sempre. Eu falo, Deus me livre de eu não ter mais o que conquistar e aprender. Exatamente, a vida é só esta, temos de conquistar muita coisa. Exatamente. Mas apesar de eu querer mais, eu também assumir que as folhas que eu já tenho, que as flores que eu já tenho, elas são maravilhosas. Eu posso querer mais? Mas é assumir esse resultado que você teve, mostrar para os pais. E eu vejo que ainda, às vezes, para o profissional, principalmente quando trabalha com dificuldade alimentar, a gente tem na cabeça, vamos mostrar essa evolução pouco a pouco para eles. Mas na hora que bate na carreira, não, eu quero para ontem. Não quero ter atitude, não quero ter conhecimento, não quero ter ação, não quero desenvolver habilidade, mas eu quero o resultado para ontem. E os profissionais que têm sucesso não olham desse jeito, não. Eles fazem de outra maneira, né? Eles vão construindo isso. E eu já cheguei a aplicar mesmo, e lá está, porque esta parte é importante. Nós conseguirmos aplicar as ferramentas connosco mesmos, não é? Não vale a pena estarmos a pedir a ninguém para fazer coisas que nós próprios não somos capazes de fazer. E acho que isto é sempre muito, muito, muito importante. E algo que eu já fazia antes era trabalhar com calendários e com aquilo que era a minha versão, digamos assim, a minha versão rupestre dos diários das conquistas. Permite muitas vezes, não só aos pacientes, mas a mim própria ter noção de que as coisas correram melhor num mês em relação a outros, não é? E vamos imaginar, pode ser um resultado para uma criança que tem uma dificuldade imensa de comer sopa, num mês ter comido 10 vezes sopa, mas no mês seguinte já ter comido 11 ou 12 vezes. Isso já é um resultado, já é um caminho certo, não é? E se nós não avaliarmos estas coisas, como é que vamos saber? Exato. Como é que vamos saber que houve esta diferença, por muito pequenina que tenha sido? Que vamos exatamente na direção correta. E eu não sei você, mas como que é a formação exatamente aí, mas pra gente tá muito focado em olhar peso, qual que é a curva, né? Qual é a curva? Direto e reto, as perguntas que chegam caramba, mas e na curva? Você põe sempre, como é que é? Porque realmente, gente, é uma ferramenta necessária para você conseguir fazer uma avaliação geral. Ela não é um recorte único. Então, a gente também precisa ver quais têm sido os outros avanços. E aí, falando de carreira, avanços para a carreira conseguir conquistar, por exemplo, o espaço do jeitinho que eu queria, conseguir passar de mais pacientes agora, crianças, né? Ou entender que o meu nicho é o nicho familiar, conseguir aumentar o número de pessoas, conseguir aumentar faturamento. Tudo isso vão sendo pequenas marcas. Conseguir concluir um curso. Tudo isso vai somando na conquista. E às vezes a gente esquece de olhar, sabe? A gente fica, eu falo que se chicoteando. Exatamente. Quando não, o que você já fez? Você é boa nisso, você consegue mais. Sempre que nós não escrevemos e não listamos estas coisas, seja connosco ou com os outros, passa completamente, não é? Parece uma coisa totalmente normal em vez de ser uma coisa que realmente é um feito e que faz sentido. Você percebe, às vezes, falando aí de famílias que não têm esse hábito de ficar olhando tanto para o que está sendo conquistado? Na hora que vocês colocam num papel e olham, eles falam, nossa, quantos avanços! Você já percebeu isso? Isto acontece mesmo, não é? Eles têm os diários em casa, mas na realidade, se não olharem para eles, e nós em consulta analisamos sempre esta situação toda, às vezes pensam, não aconteceu nada, não tivemos muitos resultados, etc. Ok, calma, vamos avaliar então agora e pôr as coisas parte a parte. O mês passado foi isto, este mês tivemos este. Então, sei lá, se calhar até já houveram aqui alguns desenvolvimentos que não tínhamos reparado. E todas estas coisas vão fazendo sentido, não é? Vão levando a roda a engrenar no sentido que queremos.
Sim, e aí eles saem até mais motivados desse próximo atendimento, porque às Muito mais. vezes vem com aquele negócio de, ai, não consegui, e na hora que olha, fala, nossa, a gente conseguiu muita coisa, opa, vamos dar aquele gás de novo. Por isso que eu também gosto dos acompanhamentos, né? Porque na hora que tá caindo um pouco um gás, que você vai, encontra novamente a Nutri, isso faz subir, faz retomar aquele fôlego, porque a rotina é muito fácil de engolir a gente, muito fácil, Exatamente. seja para alimentação, seja para carreira. Engole quando você vê se você não para e se planeja e olha os resultados e fala: opa, o que é que eu tô fazendo aqui? Onde é que eu tô? O E que é é isso? tendencialmente, quando as coisas vão em rotina, pelo menos aquilo que eu sinto é que só se para pensar quando nos parece que as coisas estão má. E pensamos na fotografia daquele momento, não é? De um cenário que para nós nos parece muito mal, como se todo o filme para trás tivesse sido exatamente igual. E na maior parte dos casos, o filme para trás até se calhar foi muito melhor do que aquilo que é a fotografia daquele momento, não é? Uhum, uhum. Nosso cérebro, ele vai se condicionando, a gente nem percebe, mas ele vai se condicionando ó, a esse momento presente, presente, presente. Então, esses exercícios, tanto para a gente quanto para a família, eles são bem, bem importantes. Ana, deixa eu te perguntar, porque isso eu não sei mesmo, mesmo nas nossas conversas, eu não me, se eu sei, eu não me lembro, porque às vezes acontece também de me falarem umas coisas e eu esqueço. O que é que Normal. te levou a fazer o coaching nutricional infantil? Porque você já estava trabalhando com crianças. Você já Sim, tinha parte de educação alimentar e nutricional também, porque tinha as escolas, eu acho, nessa época, né? sim. Então, assim, não é que trabalhar com criança para você era totalmente algo novo, porque você já tinha feito estágio e tudo mais. Por que essa decisão? O que te fez, assim, se interessar? O que é que me fez? Eu, há anos atrás, tinha feito o curso de coach nutricional para adultos. E aquilo despertou-me Uhum, logo assim umas luzinhas daquilo que era suposto acontecer e daquilo que era importante nós focarmos em termos de consulta. O problema é uhum, que eu não sabia muito bem como transpor isto para crianças e sentia às vezes muita dificuldade, porque procurar livros e artigos e não sei o quê, e criar materiais para consultas era coisas que fazia muito e que adorava fazer. Mas depois tinha aquela dúvida, será que isto vai funcionar mesmo? Será que faz sentido? Será que faz sentido para esta faixa etária? Sim ou não? uhum, Aquilo que eu senti com o curso e que senti antes de entrar no curso e quando comecei a ver aqui as coisas nas redes sociais e quando comecei a procurar tudo, é que havia uma validação daquilo que era feito. E o facto de nós termos também em vídeo a Carola a aplicar ajuda-nos muito a perceber realmente qual é o contexto e dar-nos alguma segurança para na prática, ok, isto faz uhum. sentido fazer e vai correr tudo bem. Olha, E comigo portanto tá foi. tudo mesmo. De Exatamente. verdade. Não, é mesmo. E portanto foi aquilo que me chamou e para mim eu disse desde o início, o curso foi assim uma inspiração para este ano que foi tipo, ok, valeu a pena viver em 2020, que as coisas correram melhores. E fez muita diferença desde então. Não me arrependo nada. Se eu soubesse dele mais cedo, gostaria de ter feito mais cedo, porque podia ter começado, mas tudo acontece no período que tem de acontecer. Sim, sim, tudo no seu tempo, né? Eu É até, você isso. estava falando aí, eu estava pensando na nossa frase do dia, que não, eu tô muito chique nesse desafio a semente, sabe, Ana? Tem frase do dia, tem sorteio, quem tá Uau! acompanhando, não sei se tá conseguindo, porque os horários são diferentes, né? Isso. Aliás, é tarde lá, muito obrigada pela sua Estou quase disponibilidade para no horário dormir. desse, vai sair daqui da live e vai dormir, né? Mas, ó, a nossa frase é: foque no florescer e tenha atitude para crescer. Então, quando a pessoa fala, me lembrou muito, sabe? Essa frase do que eu quero mais, quero aprender mais, quero crescer mais, tenho os meus planos com as crianças, sei olhar com cuidado para mim, né? Tenho foco no florescer? Tenho sim, mas eu trabalho para crescer. Então, isso, assim, eu percebo que, sabe, céu é o limite para quem quer crescer, para quem tem foco no que precisa e quer crescer. E isso, gente, de verdade, é algo, eu falo assim, não sei se você concorda comigo, mas não é que a gente tem nada de especial. Nossa, teve algo especial que veio de fábrica, eu falo. E aí não sei que fábrica você acredita, se foi Deus que te mandou assim, se foi a genética, o que é que foi. Mas isso pode ser trabalhado e desenvolvido. Isso, isso. E lá está, voltando ao meu exemplo, se eu tivesse ficado precisamente pelos exemplos que tinha tido na minha infância, meu Deus, coitados dos meus pacientes, porque o trabalho não ia ser feito de forma nada interessante. E acho que é exatamente isto. E eu coloco para mim, seja na minha vida pessoal, profissional, ou seja o que for,
precisamente esse foco em crescer. Há sempre espaço para mais e por isso também não precisamos de subir 300 degraus já de uma vez, porque há espaço para chegarmos lá e para passarmos por esses passos todos. Mas tem que haver alguma coisa, não é? Porque senão eu não me imagino acordar todos os dias para pensar, ok, vai ser exatamente igual, tudo sempre o mesmo, fazer sempre o mesmo. Não. Adoro também esta questão de podermos preparar consultas diferentes, podermos apresentar materiais diferentes, podermos criar outras coisas de cada material, até já criarmos outros, e já me aconteceu em consulta estar a começar com um material e de repente começarmos a desenhar outras coisas e sair outra coisa qualquer diferente. Bem, é sempre isto. A minha imaginação está sempre a fervilhar. Não, olha, gente, é incrível. Não sei se você viu a live com a Keila ontem, né? E a Keila Não vi toda. sobre isso. Carol, eu já usei muito dos seus materiais, mas é incrível como me abriu a cabeça para criar os meus materiais. Ela estava até contando da liga que ela criou. E eu, tipo, eu prezo muito no curso. É claro, todo mundo quer a ferramenta empacotadinha de saída. Quero sempre pegar e poder usar. É uma diferença. Exato. Não, pode falar. É isso do pensar, né? Eu percebo que essas profissionais, elas não ficam só presas. Os primeiros passos, é claro que é muito bom você ter ali um material que está prontinho, mas elas vão tão além que elas falam assim, opa, todos esses conhecimentos aqui pode dar mais em o quê? O que mais eu posso fazer? Né? Conta isso aí, como é esse processo para você de criação, quando precisa puxar um papel, rabiscar. Eu explico. Eu, por acaso, até trouxe os meus manuais aqui para o lado, que era só para mostrar mais ou menos como é que o meu cérebro funciona. Eu, para conseguir ver as aulas, só para termos essa noção, eu tenho que ter sempre os slides já impressos, porque é para eu poder rabiscar, que é para depois fazer coisas dentro deste género. Olha, eu estou com o meu aqui, mas temos semelhanças nos marcadores. Sempre assim, cheio de rabiscos por tudo quanto é lado, porque lá está, a minha imaginação está sempre a levar, então preciso ter alguma coisa para escrever, para ir fazendo. Mas, por exemplo, lembrei-me de uma aula em específica, na aula da ferramenta do Quanto Açúcar, eu comecei logo a imaginar, oh meu Deus, as oficinas, isto vai ser espetacular, eu posso pôr aqui não sei quantos alimentos, podemos ver o açúcar de cada um deles, posso aplicar diretamente com a turma inteira, pronto. É exatamente isto que eu sinto que me acontece, cada vez que vou passando isto para a realidade, e daí acho que é sempre importante, lá está. Tudo bem, aprendemos o material na teoria, aprendemos a aula na teoria, mas temos que passar isto para a realidade e perceber de que forma é que isto é possível de ser aplicado. Igual. Igual. Eu faço a mesma coisa. Igualzinho. O pessoal está me escutando. E, no fundo, para mim tem mesmo que ser isto, ou seja, pegar na teoria, passá-la para a prática e depois da prática começo a imaginar em 500 cenários ou com pessoas em específico como é que eu podia aplicar isto desta forma ou até de forma diferente. E então, no fundo, acaba por ser precisamente a junção destas coisas todas. Aquilo que eu sei na teoria, aquilo que eu apliquei na prática e depois os casos que nós vamos vendo. E por muito que nós estejamos preparados e por isso o conhecimento ser muito importante, nada como termos prática, percebermos pessoas diferentes e aplicarmos mesmo em situações diferentes, não é? Com família, com os primos, com os tios, com os irmãos, com os avós, seja com quem for. Começarmos a aplicar para percebermos contextos diferentes e percebermos de que forma é que pessoas diferentes vão reagir, porque isto vai nos levar a perceber coisas novas. Sim, com certeza. Eu falo que, às vezes, sabe, por mais que eu já tenha aplicado uma ferramenta, mesmo o tipo de caso, né? Mesma ferramenta, às vezes acontece de chegar ali na hora e com aquela criança específica, eu precisar começar a conduzir de outra maneira. Já fiz 200 outras vezes, sempre do mesmo jeitinho, seguindo o mesmo raciocínio. Mas tem, às vezes, que você para e fala, com essa criança não é por esse caminho. Não dá. Por isso que coaching nutricional infantil não é ferramenta. O pessoal vê aqui ferramentas e tudo mais, mas não, é a competência do profissional que é desenvolvida para treinar em si a habilidade do outro, a escutativa, depois disso as técnicas, é eu perguntar, saber entender, conduzir conversa. E aí a ferramenta, ela tá ali como meu apoio. Exatamente. E de repente, eu vou rabiscar outra ferramenta na hora, porque eu tô tão presente que eu consigo conduzir de outra maneira, né? É isso, é aquilo que nós vamos aprendendo com cada uma delas. Por exemplo, outra que eu me lembro, a Missão Marujo, era algo que eu já conhecia do coach como a caminhada do herói. E são ferramentas que eu adoro. Mas que eu comecei a perceber que muitas vezes me interessava mais fazer só algumas das perguntas que ali estavam do que propriamente fazer a ferramenta inteira. Então, aplico muitas vezes
aquela questão em específica que me interessa naquele momento, duas ou três das questões que ali estão e depois dou o salto. E agora já tenho formas, se calhar 30 formas diferentes de aplicar a missão Marujo e a caminhada do herói em consultas, dependendo se estou com quem seja. Às vezes coloca lá camp, fica todo mundo de marujo. Tudo. Às vezes faz com os pais e aí vai mais sério, só vai com as Sériozinho. perguntas, né? Então, são as possibilidades. E eu percebo que profissionais de sucesso, fazendo os meus insights aqui, Ana, profissionais de sucesso exploram as possibilidades, sabe? Tipo girassol mesmo, que explora o terreno, explorar no sentido positivo da palavra, mas de que usa de tudo, de todo o conhecimento, de todo o repertório, para conseguir criar, inovar, fazer diferente. Às vezes vem no momento primeiro mais seguro, aí depois que sai dessa fase de segurança, esse aqui eu já entendi, agora eu me sinto mais confortável com essa metodologia, com esse aprendizado, com seja lá o que eu estou fazendo, deixa eu começar a tentar tatear outros espaços, né? Sempre com responsabilidade, porque tem conhecimento por trás. Então, exatamente, isso mesmo. Pode falar. Não, ia só mesmo reforçar precisamente esta questão de que, basicamente, nós temos muito conhecimento e muitas vezes aquilo que acontece quando as coisas não correm como nós estamos habituados a que na teoria fosse suposto acontecer, e sobretudo quando estamos nos primeiros anos de trabalho, e isto sobretudo falando para quem está desse lado a iniciar, eu lembro-me de ter aquelas vontades de baixar os braços. Ok, acho que já fiz tudo aquilo que tenho conhecimento para fazer. Com certeza há outra forma e temos de ser nós também a perceber aqui um bocadinho de que forma podemos dar a volta e o que é que está por trás, porque com certeza há ali mais qualquer coisinha que nós podemos mudar e dessa forma ajudar as pessoas. E lembrar-nos sempre desta missão, não é? A minha missão não é vender consultas, não é ganhar X dinheiro, etc. É ajudar famílias. E ajudar famílias através da alimentação e através de uma nutrição e da reeducação alimentar. É isto que eu quero. E, portanto, com certeza há mais alguma coisa que eu posso fazer. Portanto, para mim não há baixar os braços. Há dias difíceis, como em todas as profissões, imagino, mas com certeza há alguma coisa melhor que eu possa fazer. Isso me lembra até uma palestra que eu estava vendo ontem, que nada a ver tem com a nutrição, e a pessoa estava falando do crescimento dela de carreira, né, e tudo mais. E aí ela falou que ela só acredita que ela cresceu mesmo, que ela chegou onde chegou, porque tinha isso da missão, sabe? De assim, é claro, ninguém menospreza o dinheiro que vai ganhar, nem deve, Claro. né? E tudo mais, porque todo mundo trabalha e precisa receber para ter esses frutos e tudo mais. Só que o foco final não é enquanto vai ficar no caixa do consultório. O meu foco final é em quantas famílias eu vou impactar. E isso está intimamente ligado com quanto vai ter numa caixa do meu consultório. Mas às vezes o nosso olhar está onde? Não, quanto é que eu vou ganhar? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Aí meus boletos, aí socorro, socorro, socorro. Quando eu devia estar pensando, como eu consigo levar solução para uma família hoje? Como eu consigo fazer com que as pessoas me conheçam? Porque eu tenho soluções para oferecer para eles. Eu sei que se eles estiverem comigo, eu posso ajudá-los. Como é que eu vou fazer isso? E aí, gente, o jogo vira. Nossa, essa não veio nas outras duas, na Arce e na Keila, essa fala da gente, mas conhecendo-as eu sei que é bem isso. É a missão, sabe? Lembra? Eu falo criança, é diamante do outro lado, né? Então, esse ajudar está intimamente ligado a quanto sucesso você vai ter. É, completamente. É, precisamente o ter o foco daquilo que é suposto acontecer, por exemplo, e dando um exemplo real daquilo que aconteceu nos últimos tempos. Eu tenho-me dedicado um bocadinho mais às redes sociais e dediquei-me porque alguém um dia me disse: Ok, tens vergonha de gravar vídeos, tens vergonha de expor, tens estas coisas todas, perfeito, ok. Mas se eu te dissesse, e tendo em conta que a tua missão é ajudar famílias, se eu te dissesse que naquele post consegues ajudar pelo menos uma criança, uma família, uma pessoa, seja o que for. E eu pensei, claro, burra, quer dizer, quero ajudar toda a gente e numa coisa muito simples que eu posso fazer para ajudar, estou a baixar os braços e a dizer que não. Porquê? Então, toca fazer. E comecei precisamente então com esta parte toda. E é incrível quando recebo, e ainda há uns tempos recebi uma mensagem de uma mãe a dizer que pronto, só as opções de snack já tinham sido uma abordagem totalmente diferente, porque o filho não comia nada e só com algumas ideias já começaram aqui a introduzir outro tipo de alimentos. Uau, espetacular! A missão está feita, não é? Aquele pouquinho tempo que eu pude dedicar a este lado, pude ajudar mais uma pessoa e é exatamente isto que nós queremos.
Uhum. Eu falo que, assim, essa nossa fala, né, nas redes sociais, que eu sei que é uma dificuldade para muitos profissionais. Ai, tenho vergonha. Ai, o que vão dizer do meu post, né? E coisas do tipo. Eu falo, gente, se um coraçãozinho do outro lado, sabe, for impactado por esse seu momento, que você superou essa vergonha por algo maior, por uma missão maior, vocês imaginam que maravilhoso que isso é? Às vezes, alguém que não teria acesso a um profissional, alguém que Exatamente. quilômetros de distância de você, né? Que não te conheceria e que por lá pode conseguir impactar um pouquinho a vida daquela criança. Porque, é claro, a parte personalizada que a gente faz é uma coisa. E a gente consegue ir muito mais a fundo. Mas esses respingos, eu falo assim, que essas gotinhas que a gente consegue levar e atingir as famílias, faz uma diferença imensa, né? E eu acredito nesse universo. Vocês me ouviram falando vários dias. Tudo aquilo que a gente manda volta em dobro pra gente. Sempre assim. Isso mesmo. Ana, nós vamos para a nossa foto. Nós estamos fazendo assim, ó. Sim. Ok. Todo mundo que tá por aí tá tirando um print da gente. Só que só na hora que a gente ficar com o sorriso lindo e congelada, porque se me posta torta, eu fico brava. Mentira. Porque às vezes sai, sabe? Assim. Mas tudo Qualquer bem, coisa. gente. Tá valendo. Se só deu pra pegar o print torto, ok, mas a gente vai facilitar. E aí eu vou querer que vocês printem, coloquem lá nos stories de vocês. Qual foi o principal insight? Olha que teve muito, hein, que a Ana deixou aqui pra gente. O principal insight dessa live. Vai marcar @Atitude Nutricão, desafio a semente, e a gente vai escolher quem que vai ser a terceira pessoa que vai ganhar aí o coaching de carreira em grupo. Então vamos lá, agora sorrisão, Ana, durante 3 segundos. 1, 2, 3 e 1, 2, 3. Deu pra pegar, né, gente? Sorrisão lindo de nós. Caiu bonito nas redes sociais. Mas olha só, eu Espero que vou sim. aproveitar. Acho que a gente tem uns minutinhos. Vou agradecer, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Eu vou revelar aqui quem foram as 2 primeiras ganhadoras. Vou te liberar para você ir dormir, que já tá tarde por aí. Um bocadinho. Muito obrigada de verdade por estar aqui. Eu tenho visto, né, um pouquinho aí da sua jornada, da sua caminhada. É lindo de ver quanto você tem isso do querer crescer. Eu vou lá e vou trabalhar. O que é que tem que fazer? Como que é, Carol? É essa ação, é essa ação? Então vamos lá. E aí você passa um tempo quietinha, quando eu vou olhar, opa, tudo feito. Que você possa impactar cada vez mais famílias, tá certo? Obrigada eu, Carol. Obrigada por existir e obrigada pelos seus cursos que sinto que fizeram aqui totalmente a diferença. E, obviamente, recomendo a toda a gente. Mais uma vez, e se puder ajudar deste lado também, estudantes de nutrição ou nutricionistas que tenham dúvidas, contem comigo para aquilo que precisarem. Obrigada. Um beijo, Um querida. Tchau, beijinho. tchau. Deus, boa noite. Boa noite. Ai, gente, que demais, né? Nossa, é assim, eu falo que o que a internet. Entendam, olha isso, para vocês pegarem de insight também. A Ana tá super distante, estou eu aqui no Brasil, a Ana em Portugal, e a gente conseguiu, sabe, se conectar pela internet. Ela fez os meus 2 cursos, tem mudado muito lá por conta dos conhecimentos que está aplicando, né? Mérito total dela. Mas olha o poder que essa internet tem. Então não deixem de falar para as pessoas. Não deixe de fazer as mães conhecerem os seus serviços. Não fica com essa vergonha, não, tá? Você pode impactar a vida de muita gente, assim. Pois bem, vamos lá. Vou revelar quem foram as 2 ganhadoras do coaching de carreira. Deixei salvo aqui a primeira ganhadora. Vamos ver se ela vai se lembrar da frase que ela postou. Conhecimentos, esse foi do Dia da Arce, tá? Conhecimento sem ação não ajuda as crianças e as suas famílias. A ganhadora está por aí. Conhecimento sem ação não ajuda crianças e suas famílias. E realmente não ajuda. Então, não encharca o terreno, Nutri. Pega o conhecimento e aplica. Vai pegar a missão Marujo, que eu vou dar lá na aula 3, vai ter uma ferramenta para vocês. Se tiver atendimento à tarde, vê a aula de manhã e aplica à tarde. Aprendeu as perguntas que eu fiz hoje na aula 2? Vai pegar e já vai aplicar nos atendimentos dessa semana. Não tem atendimento? Chama uma criança da família para aplicar. Vai aprender colocando em prática, tá? De quem quer essa frase? Será que ela tá por aí? Eu não vi ela postando hoje por aqui. Mas olha só, para vocês verem, acho que dá para ver, é da Luhana Haut. Acho que é assim que se fala. Luhana Haut. Depois eu vou colocar o print dela lá nos stories. E a do segundo dia, que foi da live com a Keila. Vamos ver se a dona está por aqui. Nutricionistas que alcançam sucesso mais rápido são aquelas que se atentam às oportunidades.
Repetir, ó, forte essa, hein? Nutricionistas que alcançam sucesso mais rápido são aquelas que se atentam às oportunidades. Não, então, gente, não perca as oportunidades que se apresentam para vocês. Aproveitem, aproveitem muito tudo que se apresentar de oportunidade para vocês. Absorve o que essas oportunidades te trazem, coloquem em prática. Assista a Semana NutriKids, tá com conteúdo maravilhoso, gratuito. Maratona todo o desafio à semente. Se você quiser também voltar lá na jornada rumo à Semana NutriKids, que tá salva lá pelo YouTube, maratona também, porque quem não aproveita essas oportunidades, certo? Não tem tanto resultado. A dona tá por aí, ó. Foi a Nutrindo Meu Bebê. Aqui. E quem será de amanhã? Quem será de amanhã? Olha lá, para quem não tá entendendo. Hoje, tirou o print da live, certo? Vai colocar nos seus stories, marcar o meu arroba para eu poder ver. E vai colocar o seu principal insight. E a gente está decidindo, dentre as frases que vocês estão colocando, aquela que é a melhor frase entre todas. Então, capricha lá na hora de escrever o seu principal insight, tá bom? Nossa frase de hoje: foque no florescer e tenha atitude para crescer. E aí, na senha do nosso PDF do resumo, a senha vai ser crescer. Crescer. Quem tá lá no nosso canal do Telegram, vocês viram, né, que eu mandei, gente. Ai, semana passada foi um auê pra gente conseguir descobrir o que é que estava acontecendo com o PDF 4 e com o PDF 5. Eles não estavam abrindo para algumas pessoas. Tinha gente que conseguia, tinha gente que não conseguia. Não sei se é a bruxa solta, qual é que é. Mas o ponto é que o que a gente fez? Não, vamos facilitar então e liberar lá para todo mundo. Então, o PDF, resumo das lives 1 a 6, tá aberto lá na nossa comunidade do Telegram, no canal, né? Na verdade, do Telegram. Quem quiser entrar, é só ir no link da bio, bom? Eu espero vocês amanhã no Desafio à Semente. E a live amanhã também vai ser super alta astral. Quem vai estar aqui com a gente é a Lu. A Lu está sendo, tipo, reconhecida na cidade como a Nutri das crianças, sabe? Ela anda lá, a Nutri das crianças. Então eu quero que ela conte para vocês como é que ela fez para se posicionar dessa maneira ali na cidade dela. Espero vocês às 18 horas e agora eu tenho que correr, que eu tenho um encontro com as alunas da formação em coaching nutricional infantil. Tô vendo que tem algumas por aqui. A gente se vê daqui a pouquinho às 19. Tchau, tchau.